Os cidadãos e os vários grupos e segmentos sociais que formam a sociedade na qual nós vivemos raramente possuem os mesmos interesses e principalmente as mesmas opiniões sobre os vários problemas que afligem esta mesma sociedade. Então, a solução encontrada para resolver este conflito é a discussão pública destes problemas, na teoria, por representantes eleitos pelo povo e que vão discutir e debater no Poder Legislativo, ou seja, nas casas legislativas. Nestes locais, são elaboradas as regras, as normas que vão reger a sociedade. Hoje nós vamos saber como é formada uma lei, como ela nasce, como ela tramita e como ela efetivamente é transformada em realidade. Ela começa com uma ideia de um vereador ou da população, ou também através do executivo. Ela é feito primeiro um projeto de lei, que é colocado essa ideia num papel e elaborado de acordo com as normas que a Constituição e a lei orgânica e o próprio regimento interno dos parlamentos dirigem. Esse projeto de lei ele passa pelas comissões, iniciando pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal, que ela vai ver se a lei é legal, tá? Se ela tem a legalidade. Para ela virar uma lei, ela precisa ter duas votações. Ela pode ser aprovada como o texto original ou também como o substitutivo, mais as suas emendas, se for o caso, ou rejeitada. Se o Executivo vetar, eles vão mandar a lei novamente aqui para a Câmara e a Câmara que vai decidir se derrubar o veto, essa lei entra em vigor. A matéria que você acompanhou, nós gravamos na Câmara Municipal de São Paulo. Dentro de alguns instantes, o assunto será a Assembleia Legislativa Paulista em mais uma edição do programa Ponto de Equilíbrio, como sempre, sob o comando do pastor Denis Munhoz. Aldo Demarque é administrador de empresas. Em Rio Claro, no interior paulista, foi vereador e presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito. Cumpre atualmente o 5º mandato consecutivo como deputado estadual em São Paulo, reeleito pelo DEM, o Democratas, com quase 87 mil votos. Já apresentou mais de 300 projetos. Aldo Demarque foi vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário, foi relator da CPI das Financeiras e membro da CPI dos Combustíveis, fez parte da Comissão de Agricultura e Pecuária e presidiu a Comissão de Transportes e Comunicações, além de ter sido segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E você pode acessar o nosso site, nosso WhatsApp, Facebook, você está vendo agora, passar na tela. E se você preferir, você pode mandar a sua pergunta ao nosso convidado. Nós vamos encaminhar diretamente à assessoria dele para que ele possa responder. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos em nossos estúdios o deputado estadual pelo DEM, Aldo Demarque. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer receber o senhor aqui. A satisfação é minha. Eu sou do interior, da cidade de Rio Claro, e eu posso lhe garantir que a sua emissora, na minha região, é muito sintonizada. E eu fico satisfeito porque é uma oportunidade, né, de um homem público poder estar interagindo ou colocando o seu trabalho dentro dos lares aí daqueles que estão sintonizados na rede mundial. Que bom, a gente fica sempre satisfeito de poder levar ao telespectador e ao eleitor o trabalho do deputado. É que eu sempre alerto aqui, né, deputado? Às vezes a pessoa vota e, infelizmente, depois de um tempo não lembra nem quem votou. Para você exigir, para você cobrar, para você fazer seu direito valer, você tem que cobrar o seu candidato. Então, o papel do eleitor é esse. Elegeu, cobra o candidato. E o papel do candidato é vir aqui e prestar conta do serviço à população. Mas, deputado, a gente conversava um pouquinho, um projeto aí do senhor que eu achei muito interessante, a gente conversava sobre o transporte de órgãos e tecidos. Que, a meu ver, já deveria ter sido até mais regulamentado, porque é uma coisa tão difícil de se conseguir, né? Então tem que tomar cuidado para não perder. Mas o que versa esse projeto? Qual a melhoria que o senhor vê nesse projeto? Olha, o espírito dessa lei, que felizmente nós tivemos o apoio por unanimidade da Casa e foi promulgada pelo governador,
e está na fase agora, como você bem disse, Denis, da regulamentação. Isso é importante, né? A regulamentação das leis, porque uma lei sem estar regulamentada, ela praticamente não existe, né? Mas o espírito dela é o seguinte, nós sabemos o direito à vida, quantas pessoas estão na fila esperando um órgão para poder sobreviver, sabemos também quantas pessoas perecem nessa fila esperando os órgãos ou tecidos, quanto que é difícil você fazer as campanhas e conseguir resultado dos doadores de órgãos e tecidos, do acordo das famílias, dos seus familiares, para que realmente os órgãos sejam doados, né? E, de repente, você, dentro da estatística, você vê que você está perdendo, depois de tudo isso, né? Você ter os órgãos, o órgão ou tecido na mão, você acaba, por uma deficiência, né? Ou uma não regulamentação no transporte desses materiais, você acaba perdendo. Porque dependendo do órgão, um exemplo, por exemplo, o coração, ele não pode ficar mais do que 4 horas depois que ele foi doado. Mesmo com toda a cautela, com toda a proteção do meio externo, deu 4 horas, não serve mais. Dando um exemplo do coração, né? Mas o que acontece? Se nós tivéssemos um sistema específico e regulamentado do transporte, você não perderia tempo, né? Uma equipe para isso aí. E digo mais, não estou dizendo para se criar um sistema novo, mas para dentro daquilo que você tem hoje, porque nós temos uma colaboração enorme, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Nós temos aí uma colaboração muito grande, mas dentro disso você teria que ter um selo, uma regulamentação, para que você pudesse fazer com mais rapidez, né? Se aquilo está carimbado, que está transportando ali um órgão, um tecido, você tem preferência no trânsito muito mais que isso. E às vezes até, porque nós estamos falando uma regulamentação dentro do estado de São Paulo, né? E muitas vezes até você tem necessidade de que isso seja transportado via aérea, que é mais rápido, dependendo da onde você está dentro do estado de São Paulo. Sim, tem cidades que está quase 500 quilômetros aqui da capital. Exatamente. E dentro desse sistema, até os táxis aéreos seriam credenciados. Enfim, é uma regulamentação dessa nossa lei que já está aprovada, né, que deve ser colocada em prática, onde você utilizaria já a estrutura que você tem, mas de uma forma mais normatizada, onde você sabe o serviço que está se prestando por aquela viatura, aquela equipe, enfim, tem preferência de passagem, né, para que ele chegue no local e no seu destino o mais rápido possível. Hoje, como acontece, deputado, por exemplo, uma pessoa que está na fila de esse exemplo que o senhor deu, do coração, vamos nos ater a isso. A pessoa está esperando o coração. De repente aparece o doador, a pessoa faleceu e o coração pode ser doado. Vamos supor que essa pessoa mora aqui em São Paulo e o doador, esse acidente aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, no interior. Como é feito esse trâmite? O primeiro comunicado, como é que se sabe que tem que vir de Ribeirão para São Paulo, que é São Paulo que está esperando, como vai chegar, quais as providências que o hospital toma, a polícia, o transporte? Hoje, como acontece? Porque existe uma fila, né? E que de preferência não seja, vamos dizer assim, não existe o furo da fila, né? Eu acho que tem que ter um respeito por isso. Quando existe isso, já existe um sistema onde você tem essa informação. Isso é online, né? Essa informação. É evidente que se muitas vezes até o receptador não está em condições de receber, daí sim você chama o seguinte. E hoje, muitas vezes, por causa que você não tem um sistema de transporte, que a pessoa está muito distante também, a pessoa também perde o lugar na fila, né? Porque você tem que procurar, e mesmo com todo esse cuidado, ainda você, dentro da própria capital, vamos dizer assim, que você vai fazer um transporte dentro da própria capital, pela morosidade do trânsito, você não tem essa via rápida, você acaba perdendo
ou órgão ou tecido. Então, o que nós vamos procurar, não vou dizer para você que nós vamos chegar ao ponto ideal, mas nós vamos melhorar e muito, porque estatisticamente não é admissível que você, depois que você tem um órgão à disposição, você acaba perdendo por uma falta de rapidez no transporte. Isso que eu iria perguntar para o senhor. Nós temos alguma estatística de saber quanto por cento a gente perde, infelizmente, no transporte ou não? Bom, eu sei que 30% de quem está na fila não consegue ter acesso. Perece na fila, né? Estou dizendo daqueles que estão aguardando, 30%. Tem mais ou menos de 10% a 15% que você perde o órgão por questão de tempo de você colocar do doador no receptador. Você perde aí de 10% a 15% dos órgãos doados. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Existe algum órgão que tem uma durabilidade menor do que o do coração? 4 horas? Não, o que eu sei, o que dura menos mesmo é coração, o rim, né? Dura menos, né? A córnea parece que dura um pouco mais, né? Dá um tempo de 48 horas, é coisa parecida, né? Mas, enfim, todos os órgãos têm uma validade. Uma validade. E o que nós temos que fazer, o espírito da nossa lei foi essa, foi aprovado, o governador podia ter vetado, mas ele sancionou. Agora está na fase de regulamentação. Inclusive, nós temos feito, acho que isso é importante, né? Nessa regulamentação, quem está nos assistindo e que está, vamos dizer assim, com comprometimento com a causa e tal, pode, inclusive, nos ajudar nesse sentido, né? Nós fizemos já um debate com uma porção de entidades que cuidam disso, né? E que podem, na regulamentação disso, ajudar, vamos dizer assim, o governo do Estado. Porque, infelizmente, deputado, a gente nota aqui que no Brasil, às vezes, é uma luta para se aprovar. Mas aí, quando se acha que está tudo ok, entra a história da regulamentação. E na regulamentação, às vezes, se perde muito. Tem artigos da Constituição Federal, que é de 88, nós estamos em 2015, que ainda estão pendentes de regulamentação. Só para o telespectador ter uma ideia. De 88 foi aprovada a mudança na Constituição. A regulamentação, hoje, até 2015, ainda está pendente. Então, eu acho que seria importante a participação aí do político, da sociedade, porque é um assunto muito delicado, que requer uma urgência para a gente não perder tempo nessa regulamentação. Né? Mas foi bom você tocar nisso. Eu estou até cabeçando um movimento para que nós, da Assembleia Legislativa de São Paulo, fazer uma normatização dando um prazo mínimo para que a regulamentação seja feita. Porque existe realmente, você tem razão, leis que estão lá há anos e que não é colocado em prática por falta de regulamentação. Mas se você tiver um dispositivo, vamos dizer, da própria Constituição do Estado, se nós fizermos aí um esforço e estabelecermos isso aí, porque no fim quem regulamenta isso são os órgãos afins, né? Como nesse caso nosso aqui, a Secretaria da Saúde. Enfim, nós estamos querendo tentar colocar realmente um prazo para que... Porque senão a lei fica inócua, né? Ela não pode ser aplicada. Deputado, um outro assunto que eu achei também muito interessante, nós conversávamos sobre o transporte de idosos. Transporte de idosos envolvendo, às vezes, até a parte de saúde ou alguma outra característica que o idoso já para se locomover, mesmo que ele não tenha nenhuma deficiência, já não é tão fácil como uma pessoa ali na faixa de 40, 50, 60 anos. Como o Estado tem se preparado e tem se preocupado com isso? Olha, é uma lei também nossa, eu faço parte da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. E através de lá, nós tivemos aprovado agora, semana passada, né, uma lei minha, onde autoriza a gratuidade do transporte de deficiente. O de idoso no estado de São Paulo já existe. No fim, sempre falta, porque é 2 lugares, né? E sempre quando muitas vezes você chega, já tá ocupado, né? Mas o deficiente não vai ter um número assim específico. Mas é o seguinte, Denis, nós sabemos que muita gente, muitos deficientes que moram no interior, precisam de um tratamento num centro mais avançado, na capital, por exemplo. Ele precisa de um tratamento, ele acaba não se locomovendo porque ele não tem recurso para isso, né? Então, como as transportadoras, né, os coletivos aqui do estado de São Paulo, isso é uma lacuna que existe no estado.
Porque na União já existe uma lei onde existe a gratuidade dos deficientes interestaduais. Então já existe uma legislação federal disciplinando isso. Agora nós estamos fazendo uma do estado de São Paulo, onde a locomoção intermunicipal ela possa conceder essa gratuidade. E é o que eu estou falando, não é para que o deficiente passeie, não é nada, é simplesmente para que ele possa ter a oportunidade de um tratamento. Muitas vezes uma fisioterapia que não tem na cidade do interior, tem numa cidade maior, um pouco mais próxima, mas ele não tem recurso para se locomover. Então o espírito da lei é essa aí, entende? É fazer com que dá a oportunidade para a família do deficiente levar ele para um centro maior, um centro mais avançado no que diz respeito ao tratamento do problema dele. Porque a deficiência pode ser generalizada, né? Até muitas vezes a própria visão, né? Exato. Ou então fisicamente. Então... Mas seria dentro de uma cota, deputado? Seria algo similar à do idoso, que as empresas que exploram o transporte, é uma concessão pública? Não, aí não, né? Porque, na verdade, os deficientes são um número bem menor do que os idosos, né? Então, os idosos foram limitados, acho que é devido à demanda, né? O número de idosos. Agora, o deficiente é um número bem menor, mas que há necessidade, e muitas vezes, conheço até dentro da minha própria família, pessoas que precisam se locomover para fazer tratamento, né? Então, essa lei ela já passou em todas as comissões, né? Tá passando só agora na Comissão de Finanças e Orçamento, para que ela possa ir para plenário. Mas existe um sentimento dentro da própria casa muito grande com respeito a isso. E quero registrar aqui que a preocupação, de um modo geral, principalmente no estado de São Paulo, nos grandes centros, existe uma preocupação com o deficiente, de acessibilidade, eu acho que já tem. Eu acho que merece, porque o meu pai é deficiente, meu pai ele é cadeirante, e eu enfrento... É muito difícil. Em calçada, você não consegue andar com cadeira de roda. Isso eu já falei com o secretário aqui de obras. É impossível um cadeirante se locomover numa calçada aqui de São Paulo. É praticamente impossível. Acesso a ônibus, a táxi, esse tipo de coisa, é complicado. Realmente é complicado. Eu acho que o Estado deveria se voltar um pouquinho mais para atender ao deficiente. E essa nossa lei é justamente para chamar a atenção. É um puxãozinho de orelha, né? Vamos dizer assim. Eu acho que todos têm que ter o mesmo direito, né? Da locomoção, e principalmente quando você, isso que eu estou dizendo, que você tem necessidade de um tratamento, né? Para minimizar o problema daquela sua deficiência, e você encontra problemas em termos de recursos para a locomoção. Então, essa nossa lei, eu tenho certeza absoluta que deverá ser aprovada, pelo menos pelo andar da carruagem, pelas comissões que ela já passou, né, e por unanimidade foram aprovados. Nós estamos aí ansiosos para que ela seja aprovada em plenário o mais rápido possível. Só lembrando, né, deputado, o transporte, a exploração do serviço de transporte é uma concessão pública, ou seja, o Estado outorga a uma empresa particular explorar aquele tipo de serviço. Não é uma coisa que a pessoa pode explorar sem a outorga do Estado. Então, por ser uma concessão pública, acho que o Estado também tem que olhar para esse lado do deficiente, do idoso, para ter um... Porque é uma concessão. Se você participa de uma licitação, de um pregão para fazer aquilo, você sabe que já existe. Exatamente. Esse ônus, né? E se você tiver que colocar, vamos dizer assim, para competir, você coloca ali, né? Agora, é evidente que isso não pode ser imposto para que ele pague a conta. Eu acho que o Estado tem que pagar a conta. Afinal de contas, nós todos pagamos impostos, e uma carga tributária que não é leve, né? É pesada, mas para ter em contrapartida esse tipo de serviço, né? Eu acho que muitas vezes nós não reclamamos de pagar impostos, nós reclamamos Exatamente. Que o imposto não reverte. Não reverte, né? Tem uns 3 programas que eu levei lá para a minha região, lá de Rio Claro, que eu acho fantástico. Eu acho que isso é realmente um retorno, é o governo devolvendo o imposto, que é o Bom Prato, onde o cidadão, é um programa social, o cidadão paga R$1. Muito bom, por sinal, muito elogiado pelos usuários, pela população. Então, ali é uma forma de você ver claramente que está sendo devolvido o seu imposto. É o poupa-tempo
também, que além de ser mais barato, você tem... Também, programa, funciona muito bem. Então eu sempre cito, e o AME na área da saúde também tem funcionado muito. Você chega lá, seu nome está na tela, no horário, você é atendido com dignidade. Poucos lugares, não tem fila no AME, porque você tem um horário, a especialidade que você vai ser atendido, em que todos os lugares, né, de atendimento à saúde deveria ser assim. Então eu cito sempre esses 3 programas do governo do Estado de São Paulo, né, em que justamente a devolução, vamos dizer assim, do imposto que você paga, né? É em serviço. Realmente aí o Estado ele presta um bom serviço. Agora, um serviço que é caro e que existe muita discussão, principalmente aqui no Estado de São Paulo, é a história do pedágio. Por quê? Entende-se, alguns tributaristas, alguns especialistas na área, entendem que a partir do momento que você paga o IPVA do seu carro, que também não é barato, aliás, é um dos IPVAs mais caros do mundo, o do Brasil. Do mundo. Para se ter uma ideia, o IPVA nos Estados Unidos ele não chega a 5% do valor do IPVA aqui. 5%. Quer dizer, IPVA é caro. E existe ainda a tributação do pedágio. Então muita gente acha, peraí, se eu pago o IPVA, que já é uma pancada, eu vou pegar a estrada, fazer uma viagem, eu tenho que pagar o pedágio também. Como é que fica isso daí, deputado? Se discute muito que seja uma bitributação. E é discutível, né, em termos constitucionais, porque o IPVA ele foi criado especificamente para manutenção e ampliação da rede rodoviária. E a hora que você paga o pedágio, o dinheiro também é carimbado, é para manutenção ou expansão da nossa malha, né? São Paulo, felizmente, das 20 estradas que existem no país, ainda as 19 melhores estradas estão no estado de São Paulo. Não, isso é verdade, eu concordo. É um pedágio caro, mas a manutenção das estradas é muito boa. Mas você me dá um gancho, uma oportunidade muito grande, porque eu tenho um projeto de lei que está caminhando também, né, até por causa que eu sou da Comissão de Transporte, aonde eu estou colocando nessa lei que parte do que você deixa na praça de pedágio, você possa utilizar parte que eu digo é 10%. Tem pessoas que passam 1 vez, 2 vezes por mês no pedágio. Mas, infelizmente, é 10% só, né? Aquele que passa muito, que trabalha, necessita de passar muito na praça de pedágio, ele teria uma autorização como existe hoje na nota fiscal paulista, né? O CPMF, o CNPJ dele ou o CPMF, a hora que você passa na praça de pedágio, você fica ali com um crédito de 10% para no final do ano você descontar no IPVA. Se você gastou, os 10% que você gastou ao passar no pedágio, dá até mais do que o IPVA, você não vai ter de volta. É só para fazer face ao que você tem que pagar do IPVA. Vamos fazer uma continha só para o telespectador ficar mais claro e também entender. Vamos supor que eu pago no meu carro R$1.000 por ano de IPVA. E eu gasto de pedágio por ano, sei lá, R$1.000 também. Então seria, dos R$1.000 que eu pago por IPVA, eu bateria 10% dos 1.000 que eu pago no pedágio. Então meu IPVA seria R$900. Exato. É essa a conta? Exatamente. Dizer que isso vai devolver todo o IPVA, não. Agora, existe... Não, depende. Se a pessoa usa muito e o IPVA do carro dela não é muito caro. E principalmente porque o IPVA não é só o que você paga. Por exemplo, as transportadoras, né, que pagam um IPVA para transportar aquilo que vai na mesa do cidadão, ele vai embutir. Lógico, para o consumo, preço final vai estar isso daí. Então, eu estou dizendo o seguinte, talvez no CNPJ, essas grandes transportadoras, 10% do que ela passa no IPVA... Não, é um bom dinheiro. Um bom dinheiro, pode ser até que o IPVA zere, né? Depende. Mas você não pode, quando você faz a lei, você não pode diferenciar esse e aquele, tem que ser igual para todo mundo, né? Mas essa lei eu acho que é uma forma, pelo menos, de você minimizar. Você não vai... Porque acabar com o imposto estabelecido é difícil nesse país. É difícil, ainda mais agora, na economia, que se fala em criar mais imposto, não suprimir, né? E outra coisa também, nós sabemos, eu fui prefeito da minha cidade, eu sei que hoje 50% do IPVA fica para os municípios que estão vivendo numa penúria hoje, né? Se você tirar os 50% que vai para as prefeituras, o Estado fica com 50% e 50% repasse para as prefeituras onde os carros são licenciados, né? Se você tirar essa receita do município, vai ficar um pouco pior ainda para os municípios, para os prefeitos, né? Falar, não, tirar o IPVA, é complicado. Mas a hora que você fala em pedágio,
você pode realmente compensar. E nós sabemos que tem muita gente que passa 1, 2 vezes por dia por necessidade de trabalho. Ele paga o IPVA. Aí é uma forma de... Pessoas às vezes moram em municípios muito perto um do outro, moram num local e trabalham no outro. E todo dia ele paga na ida e na volta. Exatamente. Então, para ele já começa a ficar interessante. Então, eu acho que é alguma coisa que pelo menos compensa uma parte. E não estou inventando nada, porque é a mesma regra que hoje a nota fiscal paulista faz. É o mesmo cálculo, né? Você vai comprar, que é nota fiscal paulista, você coloca o seu CPF, não é isso? Ou o seu CNPJ. Aí isso já automaticamente você fica acreditado, né? Você fica com crédito lá no sistema, né? Não tem cálculo nenhum, não tem... Você automaticamente passou na praça de pedágio, você já está cadastrado, você fica com aquele crédito, porque a hora que você chegar com o IPVA, você já tem um desconto. O senhor falava dos municípios que estão no estado delicado. É lógico, a gente sabe que a crise, não existe a crise federal. A crise, quando atinge a União, ela atinge o estado, o município e etc. Mas por que o município, toda vez, mesmo quando parece que na área federal está indo bem, na área estadual está indo bem, o município está sempre em dificuldade? Seria uma redistribuição aí mal feita da carga tributária? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque nós assistimos aí uma isenção do IPI para compra de veículos. Isso. E da linha branca também? Da linha branca. Quem vai pagar a conta são os municípios. Porque principalmente os pequenos municípios, ele recebe um imposto, que é um dos melhores impostos que ele recebe lá, né, da União, que é a sobra, né, vamos dizer assim, do que se arrecada na União. Agora, se a arrecadação, se você isenta IPI, dá desconto, a arrecadação vai cair. O repasse para os municípios vai cair na mesma proporção. Então, os municípios hoje, é o FPM, né? É o Fundo de Participação dos Municípios. Está todo mundo, tem municípios que zerou, nem estão recebendo, entende? Que isso então... Isso já fazia parte do orçamento, não? Exatamente. E outra coisa, antes do cidadão morar no estado e na União, no país, ele mora no município. Exato. E o serviço de saúde, de educação, está no município, a área social. Vamos dizer assim, o munícipe bate a primeira porta e a porta que ele tem é a prefeitura, é a assistência social, é o Fundo Social de Solidariedade, né? Então, eu acho que deveria ser repensado. E se pensa, inclusive, em fazer um novo estudo para distribuição dessa arrecadação. Porque o município hoje, muitas vezes, você convida algumas pessoas até de bem, competente, se candidata a prefeito. Eu falei assim, mas está difícil. Você, principalmente as pessoas que têm o que perder, de bem, pessoas que são gestores, né, com sucesso até na iniciativa privada, ele sabe o que ele vai pegar, né, a bronca que ele vai pegar. Então está difícil você conseguir, inclusive, candidatos para se candidatar a prefeito nos municípios. Deputado, o nosso tempo está se encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Queria colocar à disposição algum recado para o nosso telespectador, para o seu eleitor, alguma coisa que não perguntei, por favor, fique à vontade. Não, olha, eu acho que você me deu uma grande oportunidade, né? Porque muitas vezes você vai numa entrevista onde o mediador fala mais do que o entrevistado. Isso é terrível, na minha opinião, isso é terrível. E aqui você me deu um espaço fantástico, né? O que só eu gostaria de agradecer imensamente à Rede Mundial e dizer que eu estou sempre à disposição, porque eu acho que isso é importante para o homem público, principalmente que eu estou no 6º mandato de deputado, viu? Mas já fui vereador na minha cidade, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito na minha cidade. Mas eu acho que o homem público ele tem a obrigação de fazer esses esclarecimentos, de prestar conta. Agora, quando você, vamos dizer assim, te dão uma oportunidade como essa que eu estou tendo, que é ímpar, né? De adentrar aí os lares daqueles que estão nos assistindo e dizer do nosso trabalho, é muito difícil isso, né? Muito difícil. Então, eu só tenho que agradecer, desejar a todos aqueles que ficaram aí sintonizados, que Deus esteja presente aí no lar de todos vocês
e dizer que na Assembleia Legislativa ou então no meu escritório lá do interior, em Rio Claro, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.